Olá, boa noite. Depois de muita expectativa, Banco Central reduz a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual. É a primeira queda em 3 anos. Selic vai para 13,25% ao ano. Hacker é preso e diz que ex-presidente Jair Bolsonaro perguntou se ele conseguiria invadir o sistema das urnas eletrônicas. E você vai ver também. Uma operação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, deixa ao menos 10 mortos e um policial ferido. Sobe para 16 o número de mortos após a operação da Polícia Militar no Guarujá, na Baixada Santista. Mais um suspeito é preso pela morte de soldado da Rota. Agora no Rede TV News. Um confronto com a polícia no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou 10 mortos e 5 feridos. De acordo com a PM, lideranças do tráfico de drogas se reuniram para traçar um plano de invasão a outras comunidades. O confronto no Complexo da Penha começou ainda nas primeiras horas do dia. O tiroteio prosseguiu durante toda a manhã. Policiais militares e civis contaram com o apoio de blindados, helicópteros e até uma retroescavadeira para derrubar as barricadas montadas pelos traficantes nos acessos ao conjunto de favelas. Mais de 3.300 estudantes ficaram sem aulas e unidades de saúde da região suspenderam o atendimento. Os mortos e feridos na operação foram levados para um hospital da região. Segundo a Polícia Militar, algumas das principais lideranças da quadrilha que controla o tráfico de drogas no local morreram. Entre elas, Carlos Alberto Marques Toledo, conhecido como Fiel da Penha, apontado como gerente-geral nas comunidades do Sereno e da Chatuba. Carlos Henrique da Silva Brandão, o do Leme, apontado como chefe do tráfico na Chatuba. E Fabiano Santos de Jesus, o Zangado. A polícia informou que os criminosos foram mortos em uma área de mata no alto da comunidade. Eles usavam fardas idênticas à da PM e estavam no local para uma reunião. Esses criminosos que estavam amisiados nessas localidades, fazendo uma reunião, traçavam planos de invasões de comunidades, de aumento de roubo de veículos, de aumento de roubo de carga. São exatamente os mesmos atores que são responsáveis por esse grande caos que acontece diariamente e tanto incomoda a sociedade. Na operação, a polícia apreendeu 7 fuzis, granadas, munições e artefatos explosivos. 2 policiais ficaram feridos sem gravidade. À tarde, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região depois de receber uma informação de que moradores, por determinação de traficantes, iriam protestar. As pessoas que moram nessas comunidades são subjugadas pela facção criminosa, com cerceamento, inclusive, do seu direito de ir e vir. A Polícia Militar vai continuar trabalhando de forma incansável, monitorando as ações, realizando as tomadas de decisões que forem consideradas adequadas para cada momento, para garantir e trazer a paz social. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje pela descriminalização da posse de maconha para o consumo. A decisão ocorreu no julgamento que pode mudar a lei de drogas. O repórter Anderson Arcoverde, de Brasília, traz todas as informações sobre isso. Boa noite para você, Arcoverde. Como é que foi a votação do ministro Alexandre de Moraes hoje? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda, e a todos que nos acompanham. Olha, o ministro Alexandre de Moraes foi o 4º a votar nesse julgamento. E ele citou experiências de outros países para dizer que a maconha é uma droga diferente das outras porque tem um poder lesivo menor. Por isso, na opinião de Alexandre de Moraes, a liberação do consumo traria um risco também menor. O entendimento é semelhante ao dos ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que também votaram pela liberação do consumo da maconha. Já o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, votou pela liberação do consumo de todas as drogas. O Supremo Tribunal Federal julga um recurso da Defensoria Pública de São Paulo contra uma decisão da Justiça do Estado que condenou um homem que portava 3 gramas de maconha para consumo pessoal em 2010. Segundo
o argumento da Defensoria Pública, essa condenação fere o princípio constitucional da intimidade da vida privada. Esse julgamento ele tem a chamada repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do Supremo vai servir de parâmetro de orientação para todas as instâncias da Justiça em casos semelhantes. Por isso é que, na prática, o Supremo vai estar mudando a lei de drogas. O ministro Alexandre de Moraes chegou a sugerir um limite de 60 gramas de maconha para a liberação. Segundo ele, esse limite evitaria interpretações diferenciadas do que seria a posse para o consumo. O julgamento foi suspenso e, de acordo com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, não tem previsão para quando esse processo voltará à pauta para ser concluído. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Anderson. É uma pena, né? Porque vai de voto em voto, é uma questão tão importante para o país, porque hoje fica a cargo do juiz na audiência de custódia. Ele pode definir se você é um traficante ou se você está com aquela droga para porte pessoal, para consumo pessoal, e não tem definida uma quantidade. Bom, vamos lá. 2 pessoas morreram em mais um dia de operação policial da Baixada Santista. Desde a última sexta-feira, 16 criminosos foram mortos durante confrontos com agentes de segurança, segundo o governo do estado. E na manhã de hoje, a polícia prendeu o último suspeito de envolvimento com a morte do soldado da Rota. O assassinato desencadeou a Operação Escudo. Segundo a polícia, a investigação sobre a morte do PM da Rota, Patrick Bastos Reis, está praticamente concluída. 3 envolvidos foram presos e um 4º suspeito morreu durante o confronto. A função de cada um deles no crime já foi identificada. Cauã Jason da Silva, de 20 anos, é o último preso por participação no crime. Ele é irmão de Erickson Davi da Silva, o Deivinho, o sniper do tráfico, acusado de ter dado o tiro que matou o soldado Reis. Até o presente momento, para a Polícia Civil do Guarujá, a participação são de 3 homens no evento que matou o policial militar da Rota. Outros 3 homens e uma mulher estão presos na associação para o tráfico. Eles têm uma participação colaborativa para que as drogas sejam vendidas no Morro Vila Júlia. A Operação Escudo continua com a justificativa de combater o tráfico de drogas e o crime organizado na região. Segundo o governo, o aumento do efetivo e a reação dos criminosos às ações policiais tem resultado em confrontos. Mas, para a ouvidoria das polícias do estado, existem denúncias de violência por parte dos agentes. A Defensoria Pública de São Paulo tem realizado atendimentos para ouvir possíveis vítimas e testemunhas. Em situações como essa, em que há operações policiais ou violência praticada por agentes de Estado, a Defensoria Pública atua acolhendo as famílias, as testemunhas, as vítimas, para prestar assistência jurídica e garantir, no caso dos familiares dos mortos, que elas sejam ouvidas nos inquéritos, que elas tenham ciência da investigação. Durante a tarde, moradores e familiares das vítimas participaram de um protesto aqui nesta praça. Muitos não compareceram por causa do medo de retaliações. O ouvidor-geral da polícia disse que entidades que atuam no movimento social querem a suspensão da Operação Escudo devido à suspeita de abusos por parte da polícia. A gente quer o fim da operação, a gente quer avaliar com o governador a operação, minimamente a suspensão, para a gente sentar e fazer uma avaliação dos resultados dessa operação e, a partir daí, a gente quer que a operação cesse. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Polícia Militar prendeu 58 pessoas durante 5 dias de Operação Escudo na Baixada Santista. Um deles foi condenado a 12 anos de prisão e estava foragido desde março, quando fugiu durante a saidinha temporária. Cerca de 400 quilos de drogas e 18 armas foram apreendidos. 3 policiais foram baleados durante as ações. Eles foram hospitalizados e não correm risco de morte. A Polícia Civil investiga o furto de um celular em Praia Grande, no litoral paulista. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela orla e fazia uma live quando foi surpreendido por 2 criminosos de bicicleta. Um deles arrancou o aparelho. Parte da fuga foi exibida na transmissão ao vivo.
Um motociclista morreu no Rio de Janeiro depois de ser atingido no pescoço por uma linha chilena usada para empinar pipas. Ainda muito abalados, os pais de Fabrício estiveram no IML hoje de manhã para liberar o corpo do filho. Todo pai nunca imagina de chegar lá e ver um corpo do seu filho estirado ao chão. Parece que se abriu um buraco no meu coração. Minha esposa está até nervosa ali. Ela sem palavras e só Deus para confortar os nossos corações. Fabrício Barros passava ontem à noite pela linha amarela na zona norte do Rio, quando foi atingido pela linha de uma pipa que cortou o pescoço dele. A vítima trabalhava como motoboy e mototaxista e estava fazendo uma corrida. A passageira também ficou ferida. Ele ainda tentou por um tempo tirar aquilo, mas não tinha como. Eu pulei da moto. Quando eu senti a linha encostando no pescoço aqui, e ele ainda pilotou por mais algum tempo até ele cair da moto, enfim. A linha chilena é 4 vezes mais cortante que a linha Concerol, feita de forma caseira com cola e pó de vidro. Ela é produzida industrialmente com pó de quartzo e óxido de alumínio. Apesar da comercialização e do uso do produto serem proibidos por lei aqui no Rio de Janeiro, o programa Linha Verde registrou de janeiro a julho deste ano 270 denúncias envolvendo linha chilena em todo o estado, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Lanza, concessionária que administra a linha amarela, só este ano 6 motociclistas foram vítimas de acidentes com linha chilena. De repente a linha cai na tua frente, na velocidade que você tá, se pegar já era. Eu já quase perdi meu braço, que a linha de pipa pegou, estava presa no carro, o carro passou por mim e quase tirou meu braço fora. O corpo de Fabrício será enterrado amanhã, no dia em que ele completaria 26 anos. Quantos Fabrício vão ficar na linha expressa por causa de uma linha, uma irresponsabilidade, não só daquele que está soltando, mas aquele que está vendendo é o maior criminoso. Amanhã, como era para a gente estar comemorando mais um ano de vida, hoje, amanhã a gente vai comemorar o primeiro ano que ele não vai estar conosco. Começou hoje um trabalho inédito de pesquisa arqueológica nas antigas instalações do DOI-CODE em São Paulo. O local, que era comandado pelo Exército e hoje abriga uma delegacia, foi um dos principais centros de repressão e tortura na ditadura militar. Eles estão em busca de vestígios do passado. Cada pedaço recolhido aqui pode trazer novas informações sobre um dos períodos mais sombrios da nossa história. Neste terreno de 1.500 metros quadrados, na zona sul de São Paulo, funcionava o DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, comandado pelo Exército. O local era um dos mais violentos centros de repressão aos movimentos de esquerda. Pelo menos 54 pessoas foram executadas pelos agentes do órgão. Uma das vítimas foi o jornalista Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, morto em 1975. Agora, os trabalhos de arqueologia trazem de volta essa página da história. Durante 13 dias, pesquisadores da Unifesp, Unicamp e UFMG vão buscar vestígios das atrocidades que aconteceram aqui. O que a gente está fazendo aqui é investigar para conhecer mais sobre o prédio. A gente está pedindo para o prédio nos contar as histórias que ele guarda. Histórias que nós vamos contar em uma reportagem especial na próxima semana, aqui no Rede TV News. O presidente Lula participou hoje de uma entrevista com correspondentes internacionais no Palácio do Planalto e voltou a comentar sobre os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Lula deixou claro que a ONU deve interferir nas relações entre os países. É por isso que a gente tem combinado a questão de uma nova governança mundial. É que, na verdade, essa guerra deveria estar sendo discutida na ONU. Ela deveria estar discutida na sala dos membros que são do Conselho, da ONU. Os membros permanentes deveriam, não, mas são os membros permanentes que fazem a guerra. Então, o papel do Brasil é esse.
é o de tentar construir, sabe, junto com outros países, uma proposta de paz que somente poderá ser apresentada na discussão quando os dois países que estão em guerra quiserem. Os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, a CPMI, vão votar a convocação do hacker Walter Delgatti. Ele foi preso hoje numa operação da Polícia Federal após assumir que invadiu o site do Conselho Nacional de Justiça. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem mais informações. Boa noite, Igor. Nós vimos hoje, acompanhamos durante o dia todos os desdobramentos legais, jurídicos, inclusive uma possibilidade aí de delação premiada do Walter Delgatti, mas começaremos a assistir também aos desdobramentos políticos, Exatamente, Amanda. Foi um dia de bastante movimentação desde o início da manhã de hoje aqui na capital federal. Viu? Boa noite para você, boa noite também ao Augusto e a todos que nos acompanham. O requerimento de convocação foi apresentado pelo deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Ele alegou que esse depoimento é extremamente importante para esclarecer supostos ataques criminosos contra a democracia e as instituições públicas. Walter Delgatti, como você bem explicou, Amanda, é suspeito de invadir o site do Conselho Nacional de Justiça e expedir um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em depoimento, ele disse que teria sido contratado pela parlamentar bolsonarista, deputada federal Carla Zambelli. Ela ainda teria pedido para ele invadir urnas eletrônicas porque não concordou com o resultado das eleições de outubro do ano passado. Carla Zambelli também foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal hoje de manhã em São Paulo e também aqui no Distrito Federal. Sobre esses detalhes, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Em Brasília, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no gabinete da deputada e no apartamento funcional. Os agentes apreenderam as armas e o passaporte de Carla Zambelli. A suspeita é que ela tenha contratado o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de atacar o sistema eleitoral, além de emitir um alvará de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e alvarás de soltura. A operação, deflagrada pela Polícia Federal, foi autorizada pelo próprio ministro. Na decisão, Moraes justifica que, em depoimento, o hacker afirmou que Zambelli o pediu para obter conversas comprometedoras do ministro Alexandre de Moraes, caso não conseguisse invadir a uma urna eletrônica. Delgatti confirmou à polícia que recebeu ao menos R$ 13.500 nos meses anteriores e posteriores à invasão do CNJ. Ao determinar as medidas contra os acusados, o ministro Alexandre de Moraes citou também trecho de uma reportagem que relata um encontro de Delgatti com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, tendo o mesmo lhe perguntado se o declarante, munido do código-fonte, conseguiria invadir a uma urna eletrônica. Mas isso não foi adiante, pois o acesso que foi dado pelo TSE foi apenas na sede do tribunal. Walter Delgatti foi preso preventivamente hoje de manhã no interior de São Paulo. Carla Zambelli disse que vai prestar depoimento na Polícia Federal na segunda-feira e alegou que é inocente. Segundo ela, os valores repassados ao hacker são referentes aos serviços que ele prestou na equipe de comunicação da deputada. Ela também confirmou o encontro com Bolsonaro, mas negou a intenção de invadir o sistema. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis. E ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A Polícia Federal informou que pretende ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o caso. Nossa produção procurou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não se manifestou. E o Comitê de Política Monetária divulgou agora há pouco a redução de 0,5% na taxa básica de juros. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que traz todos os detalhes para a gente. Boa noite para você, Maria.
Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso, o Copom confirmou a redução da taxa Selic para 13,25%, mas essa decisão não foi unânime, viu? Os diretores do Copom ali ficaram divididos entre reduzir em 0,5% ou 0,25 pontos percentuais. A taxa estava em 13,75% desde agosto do ano passado. E esse foi o primeiro corte na Selic em 3 anos, desde agosto de 2020, para ser mais específica, quando os juros foram reduzidos de 2,25% para 2%. Na ata da reunião de hoje, o Copom justificou a redução da taxa devido ali à melhora do quadro inflacionário. Essa foi a 5ª reunião do Copom só neste ano e a primeira reunião de Gabriel Galípolo e de Ailton de Aquino, que foram indicados pelo presidente Lula para serem diretores do Banco Central. Eu lembro que Gabriel Galípolo é ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, era braço direito do ministro Fernando Haddad. E Haddad, que há pouco falou com os jornalistas, há cerca de 10 minutos, ele disse que já ligou para Campos Neto para falar sobre a boa notícia da redução, que vai ligar para o presidente Lula, e também afirmou que a área econômica do governo sempre esteve e continuará se comunicando muito bem com o Banco Central. O presidente Lula, como a gente sabe, tem feito críticas frequentes à manutenção da alta taxa da Selic, e também críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele manteve essa taxa nesse patamar muito alto por muito tempo e mesmo com essa queda, né, dos índices de preços e da inflação, a queda da inflação nos últimos meses. Hoje de manhã, o presidente Lula teve um café com os jornalistas também, e ele fez mais uma vez uma crítica a Roberto Campos Neto. Vamos ouvir o que ele disse. Esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é. A lógica pela qual foi aprovada a autonomia do Banco Central também não é. Porque se você pegar a lei que aprovou a autonomia, a lei diz que ele tem que estar preocupado com a inflação, com o crescimento econômico e com geração de emprego. Mas, afinal, o que é a taxa Selic e como ela afeta a economia do país e o seu dinheiro? A economia é uma roda que precisa girar. Para isso, as empresas devem gerar empregos, o trabalhador ganhar mais para ter maior poder de compra e o comércio vender mais barato. Tudo fluindo, a inflação é controlada e o país pode crescer. E quem está à frente desse cenário é a taxa Selic. Quando ela aumenta, ajuda a desacelerar a economia e manter a inflação dentro da meta estipulada pelo Banco Central. Quando ela cai, provoca um aquecimento na economia ao estimular o consumo. A Selic é usada como referência para os demais juros da economia, como empréstimos e financiamentos. Ela também influencia nos investimentos externos no país. Mas a manutenção do índice leva um certo tempo para impactar no dia a dia das pessoas. Os bancos vão repassando aos poucos, vão diminuindo as taxas. É muito gradativo. Esse primeiro recado de corte de juros é importante e deve continuar. Para o final do ano, a expectativa é 12%. Para o final de 2024, já é 9,25%. E isso deve, aí sim, ter um efeito muito maior para o consumidor final. Embora a taxa básica tenha parado de subir em agosto do ano passado, ao chegar a 13,75%, ela atingiu o nível mais alto desde o início de 2017, quando teve o mesmo patamar. Em agosto de 2021, a Selic era de 5,25%. No ano anterior, chegou a ser de 2%. O índice disparou durante a pandemia. O economista avalia o que seria uma taxa de juros ideal para o Brasil. A taxa ideal, primeiro, é para cumprir a meta de inflação no Banco Central. A meta de inflação é o mandato do Banco Central, ele tem que cumprir essa meta. A meta hoje é 3,25 de taxa, podendo chegar até 4,75.
Então, ele tem que ter uma inflação nesse sentido, ali próximo disso. Para isso, ele deve derrubar os juros. O ideal para o Brasil, nesse momento, seria uma taxa nominal, falando ali de 8%, 7%, que é a taxa ideal para o Brasil continuar crescendo sem gerar inflação. Pois é, o mercado estava dividido. Metade esperava essa queda de uma queda mais modesta, mais conservadora, de 0,25 ponto percentual, mas prevaleceu a queda mais ousada, mais audaciosa, conforme a política e o governo Lula, principalmente, pressionavam, de 0,5 ponto percentual. O que o mercado, fontes com quem eu conversei, destacam dessa decisão? Primeiro, no comunicado, o Copom sinaliza que vai manter esse mesmo ritmo de corte, magnitude, a palavra que o Copom usa, nas próximas decisões. Por isso, segundo economistas, devemos chegar ao final do ano com uma taxa de juros de 11,75% ao ano. Em segundo lugar, houve um placar bastante dividido, isso é inédito no Banco Central, 5-4. E quem deu o voto de Minerva, de desempate, foi justamente o presidente Roberto Campos Neto, que votou pelo corte mais ousado de 0,5 ponto percentual. Tudo isso colocado é um alívio para o governo, porque era esperado uma desaceleração, uma leve desaceleração da economia a partir do segundo semestre. Com uma taxa de juros em queda, isso pode ajudar a dar mais fôlego e manter o crescimento num ritmo um pouco mais acelerado depois de 3 anos de uma escalada dos juros. O Supremo Tribunal Federal anulou as provas contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no processo que acusa o político de receber propina da Odebrecht. O ministro Dias Toffoli fez valer para o caso do ex-governador a decisão que considerou inválidos os elementos apresentados pela empreiteira em acordos de leniência. As provas também embasaram a denúncia contra o presidente Lula na Lava Jato. O mesmo entendimento foi aplicado para anular provas em processos contra o vice-presidente Geraldo Alckmin e o empresário Walter Faria. A CPI, que investiga o movimento dos trabalhadores sem terra, ouviu o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Servidores do Tribunal de Contas da União também prestaram esclarecimentos. Os parlamentares queriam saber sobre a ação da polícia que prendeu líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, a FNL. Foram presos em março o coordenador nacional, José Rainha, e os militantes Luciano de Lima e Cláudio Ribeiro Passos. A polícia acusou os suspeitos de extorquir donos de propriedades rurais. A senhora Maria Nancy, ex-esposa do senhor Valdemar e co-proprietária da fazenda, disse que foi exigida inicialmente para a desocupação da fazenda de propriedade dela o valor de R$2 milhões e mais a transferência de 20 alqueires de terra. Após essas tratativas, o acordo final foi de 50 alqueires de terra e mais R$1 milhão. A FNL disse que as prisões foram políticas e que os 3 foram soltos em junho. A deputada Gleisi Hoffmann falou que o advogado de uma proprietária de terra desmente qualquer extorsão. Ele disse que nunca recebeu extorsão de José Rainha, que inclusive tirou foto junto com o líder, que não teve problema nenhum. Então ele tem que ser ouvido. Eu queria que o vídeo tivesse passado aqui para os senhores ouvirem ele, ouvirem o Cirineu. Uma servidora e 2 servidores do Tribunal de Contas da União foram chamados para falar de decisões que apontam desvio de verba pública para atividades ilícitas. Segundo a deputada Caroline Detoni, autora do requerimento da oitiva, essas atividades foram orquestradas por associações vinculadas ao movimento dos sem terra. Os servidores participaram das diligências que apontaram irregularidades no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, relacionadas à concessão de lotes. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, assegurou a José Rainha, um dos líderes da FNL, o direito ao silêncio na CPI em relação a fatos que possam representar autoincriminação. O depoimento de Rainha está marcado para amanhã. E vamos direto a Brasília conversar com o nosso comentarista de política e economia hoje também, por que não? Kennedy Alencar. Kennedy, parece que Brasília está em festa. Aliás, acho que o Brasil, né? Depois de 3 anos, o Banco Central cortou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Tinha uma dúvida no mercado se seria 0,25 ou meio. Prevaleceu a aposta mais ousada e a repercussão no mercado foi positiva. Eu já trouxe isso no Rede TV News, mas você traz agora a repercussão política. O que o governo achou? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Entrando um pouco aí na sua área, né, Amanda, que é a economia, que você entende muito bem.
Você falou, a notícia é muito positiva para a economia brasileira como um todo, porque a taxa ela estava num patamar muito alto, continua ainda, né? 13,25 ainda é um patamar bastante elevado, a gente tem uma taxa real bastante alta e isso dificulta as atividades econômicas, asfixia o crédito. Mas tem um fato muito positivo, que a redução de 0,5 ponto percentual é uma redução que está em sintonia com o que queria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula. Por eles, a queda teria sido maior, mas eles entendem que numa correlação de forças, na qual há uma autonomia do Banco Central, e o Banco Central vinha com uma posição muito conservadora, não ter tido a redução de 0,25 ponto percentual, mais a redução de 0,5 ponto percentual, com um comunicado de que esse patamar pode seguir sendo adotado nas próximas reuniões do Copom, que se reúne a cada 45 dias, isso acaba sendo um avanço. Outra coisa a ser notada, o voto do Campos Neto, né? Foi uma decisão que dividiu o Comitê de Política Econômica do Banco Central, que tem 9 membros, 5-4. E o voto do Campos Neto formou a maioria pela queda de 0,5 ponto percentual. Portanto, também isso mostra como foi importante a troca de 2 diretores do Banco Central. O Gabriel Galípolo, que era secretário executivo do Haddad, assumiu a diretoria de política monetária. É uma posição que influencia, tem poder de influência dentro do Copom, né? É a área dele, é a diretoria dele. Portanto, a gente está vendo agora o início de um processo da redução da taxa de juros que deve ajudar a economia como um todo. Ainda a taxa continua alta, mas a expectativa, isso você sabe, Amanda, muito bem, é muito importante na economia. Então é um dia de vitória do Brasil, vitória do Lula e vitória do Fernando Haddad. A pressão que o Lula e o Haddad fizeram, desde a notícia que o Lula deu para a gente, criticando o Campos Neto, o Haddad falou também numa entrevista, essa pressão política acabou deixando o Campos Neto meio sem saída. A gente viu melhoras da nota de crédito, uma série de fatores na economia que demandavam do Banco Central uma atitude mais firme, não menos conservadora, digamos assim. E aí ficou nesse 0,5 ponto percentual, Amanda e Augusto. Kennedy, eu queria que você falasse também do impacto político dessa operação de hoje da Polícia Federal, né, endereços da deputada Carla Zambelli, que prendeu também um hacker contratado por ela para invadir sites, né, do CNJ e também das urnas eletrônicas. Mais crimes contra a democracia, Kennedy? Mais crimes contra a democracia, Augusto, e aumenta a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro ir parar na cadeia. Olha a ironia da história. O Walter Delgatti é o hacker que conseguiu as informações que ajudaram com a Vaza Jato, né, a colocar em xeque os métodos da Lava Jato. E aquilo contribuiu, do ponto de vista político e jurídico, para que o Supremo acabasse tirando o Lula da cadeia e permitindo assim que o Lula voltasse a ser candidato à presidência da República e derrotasse o fascismo e o autoritarismo. E o Walter Delgatti volta a ser um personagem agora para complicar a vida do Bolsonaro, porque está todo mundo criticando a Carla Zambelli, ela está sendo abandonada pelo PL, né? Ela está sendo responsabilizada, mas tem um interessado maior aí. A quem interessava contratar um hacker para cometer um crime contra a democracia brasileira? Porque é isso, uma reunião no Palácio da Alvorada, relatório do Ministério da Defesa, tentativa de fraudar a urna, é crime contra a eleição, contra a democracia. Isso não interessava a Zambelli, não. Isso interessava ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu colhi informações nesta semana em Brasília que o Bolsonaro deverá ser responsabilizado penalmente pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Os elementos para caracterizar um tipo penal e a responsabilidade dele no caso estão só se avolumando e o Delgatti, que ajudou a tirar o Lula da prisão, pode colocar o Bolsonaro na cadeia. Augusto e Amanda. Kennedy, obrigada. Boa noite. O Rede TV News fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 7h20 da noite. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Hoje o noticiário estava quente, né, Augusto? Estava mesmo. E com a queda da taxa Selic também foi a principal notícia do dia, né, Amanda? Motivos para comemorar, finalmente. Obrigado pela sua companhia. Então, até amanhã. Boa noite.